Olá pessoal, vamos dar continuidade ao estudo das equações diferenciais ordinárias. Na última aula nós vimos o que era uma EDO, aprendemos como classificar as EDOs, vimos também o que era uma solução de uma EDO e demos alguns exemplos. Nessa aula nós vamos iniciar o estudo das equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Então aqui está. Então uma EDO de primeira ordem, como a gente já definiu na aula anterior, é uma equação diferencial em que a derivada de maior ordem é a derivada primeira. Então a gente pode dizer o seguinte, que uma EDO de primeira ordem é uma equação dessa forma aqui, onde f é uma função de três variáveis t, y e y'. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Por exemplo, se eu tenho uma função de três variáveis, qualquer função, vou escrever uma função qualquer aqui, f de x, y, z, escrevendo as variáveis x, y, z, igual a x mais y mais ln de z, por exemplo. Isso é uma função de três variáveis. Se eu trocar as minhas variáveis por t, y e y', eu tenho essa função aqui. Uma função que depende de t, y e y'. T mais y, e no lugar de z, eu fico y'. Então, isso é uma função de três variáveis. E se eu igualar isso a zero, eu vou obter uma EDO. Uma outra maneira de dizer o que é uma EDO de primeira ordem é dizer que é uma expressão que envolve apenas t, y e y' e igualar essa expressão a zero. Vamos aproveitar e classificar essa EDO aqui. Então, essa aqui é uma EDO de primeira ordem. E ela é primeira ordem. E ela é não linear. Por quê? Por que ela é não linear? Ela é não linear porque a gente viu que para ser linear, uma EDO de primeira ordem ser linear, ela tem que ser dessa forma aqui, ó. Uma função que só depende de t vezes y', mais outra função que só depende de t também, vezes y, mais uma terceira função que só depende de t, isso igual a zero. E essa EDO aqui não é dessa forma, né? Por quê? Porque esse termo aqui, ó, ele não é dessa forma. Ele é uma composta de y' com a função ln. Então, não é dessa forma aqui. Esse termo é dessa forma e esse termo é dessa forma. Então, esse pedaço aqui é linear, mas esse é não linear. Então, a EDO é não linear, certo? Outra coisa que nós vamos definir também é o que é um problema de valor inicial e o que é a solução geral de uma EDO. Um problema de valor inicial é um problema em que você tem uma equação diferencial e você tem uma condição inicial. A gente diz problema de valor inicial ou simplesmente PVI. Então, a condição inicial é a seguinte. Y num ponto t0 tem que valer y0. Isso é um problema de valor inicial. Uma solução geral de uma EDO de primeira ordem é uma família de soluções que depende de uma constante arbitrária, tal que toda solução particular pode ser obtida dessa família por uma escolha apropriada da constante. Então, solução geral de uma EDO, o que é? É uma solução, é uma família de soluções que depende de uma constante. Então, quando a gente tem apenas uma EDO, o que a gente obtém é uma família de soluções. O problema de valor inicial a gente vai ver que pode ter única solução ou pode ter mais de uma solução às vezes, né? Sob certas condições, a gente vai ver que tem única solução. Mas isso é mais para frente. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Então, exemplo 3. Encontre a solução geral dessa EDO e uma solução deste PVI.
Então, veja bem, a solução geral de EDO. Essa EDO é bem simples, y' igual a exponencial de 3t. Então, para resolver, é integração direta. Então, se y' é igual a isso, a integral dessas duas funções é igual a menos de uma constante. Integro em relação aos teus dois membros da igualdade e eles diferem por uma constante. A integral de y' a gente sabe que é y e a integral de exponencial de 3t a gente sabe que é exponencial de 3t sobre 3 mais constante. Então, isso daqui é a minha solução geral da EDO, né? Então, posso colocar aqui assim, solução geral, qual que é? Y igual a exponencial de 3t sobre 3 mais constante, certo? Então, essa é a minha solução geral. Então, é uma família de soluções, tá vendo? Para qualquer constante c que eu colocar aqui, eu derivar essa função, eu obtenho o exponencial de 3t. E para o PVI? Para a solução do PVI, eu vou usar a solução geral, né? Basta eu substituir a condição inicial. Qual que é a condição inicial? A condição inicial ali é y de 1/3 igual a e sobre 3. O que significa isso? Que se t é igual a 1/3, y vai ser e sobre 3. Então, substituindo isso na solução geral, o que eu vou obter? Então, eu vou substituir y por e sobre 3. T, vou substituir por 1/3, então vai ficar exponencial de 3 vezes 1/3 é 1, né? Então, não vou colocar. Então, e exponencial elevado a 3 vezes 1/3 vai ser a exponencial sobre 3 mais constante. Então, isso implica que a minha constante é zero. Então, a minha solução do PVI, qual que é? É y igual a e elevado a 3t sobre 3 mais zero. E qual é o intervalo? Todo t pertencente aos reais. Por quê? Porque a exponencial é uma função de classe infinita em toda a reta. Então, isso é uma solução desse PVI. Agora, vamos passar ao estudo das EDOs lineares de primeira ordem. Então, a gente já viu lá atrás o que é uma EDO linear de primeira ordem. As EDOs lineares de primeira ordem são equações que podem ser escritas dessa forma, né? A gente viu que uma EDO linear, eu já até escrevi isso, de primeira ordem, é uma equação desse tipo aqui. Foi assim que a gente definiu. Certo? E aqui eu estou dizendo que qualquer EDO de primeira ordem linear pode ser escrito dessa forma. Como é que a gente vai fazer isso? Olha, como eu quero que ela seja de primeira ordem, tem que ser de primeira ordem, isso daqui não pode ser nulo. Então, isso aqui não pode ser diferente de zero, né? Senão não vai ser uma EDO. Aí, o que eu faço? Já que isso aqui nunca é zero, eu posso dividir tudo por A1. Então, vai ficar dividindo tudo por A1, vai ficar y' A2 sobre A1. Vou omitir o t aqui, mas aqui é A2 de t e A1 de t. A3 sobre A1 igual a zero. Passa esse termo para o lado de lá. Então, isso fica y' mais A2 sobre A1, y igual a menos A3 sobre A1. Então, isso daqui é uma função de t, eu posso chamar isso aqui de p de t. Isso daqui também é uma função de t, eu vou chamar isso aqui de q de t. Então, pronto, a EDO fica naquela forma ali descrita, né? p de t, y igual a uma q de t.
Aí a primeira observação que se tira disso é a seguinte. Note que se P é igual a zero, então a equação pode ser resolvida por integração direta. De fato, né? Se P for identicamente nula, então eu vou ter essa EDO aqui, y' igual a Q de t. Integrando em relação a t, o que eu vou ter? Vou ter isso daqui, mais uma constante. E essa integral já resolve. Então, y fica... Então, eu encontrei y. Y é a integral de Q de t mais c. Então, se eu sei resolver essa integral aqui, né, depende da função Q, eu tenho a y explicitamente. Então, isso é no caso que P é igual a zero. E quando P não é zero? O que eu faço? Como é que eu faço? Então, tem uma maneira para resolver isso geral. Mas vamos ver um exemplo de P diferente de zero para ver como é que a gente contorna isso. E depois eu dou o caso geral. Então, olha só. Você tem essa EDO aqui. Y' mais 2 sobre t. Esse é o P. Y igual a t. Então, como é que eu vou resolver essa EDO? Por integração direta não vai dar. Porque se eu integro aqui, esse eu resolvo. Mas esse eu não consigo resolver. Porque eu não sei quem é y. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Veja que isso daqui, esse termo aqui, ele lembra a derivada de um produto. Porque você tem y' mais uma função vezes y. Então, parece que eu estou integrando uma função vezes y. Né? Desculpa, eu estou derivando uma função vezes y. Então, o que eu vou fazer? Mas não é a derivada de um produto, porque para ser a derivada de um produto, isso daqui teria que ser a derivada de uma função que está acompanhando o y. Então, eu vou ajeitar para isso aqui virar um produto. Observe que se eu multiplicar isso por t, eu vou ficar com essa EDO aqui. T quadrado. Aqui t tem que ser diferente de zero, não é isso? Porque ele está no denominador. Então, agora olha só, ainda não é a derivada de um produto, né? Porque aqui seria uma função vezes y', mais aqui teria que aparecer a derivada dessa função. A derivada de t é 1. E aqui está aparecendo 2. Aí o que eu faço? Aí eu vou e multiplico por t de novo. Quando eu multiplico por t de novo, vai virar uma derivada de um produto, né? Aqui é 3. Olha só. Não é verdade? Isso daqui é a mesma coisa da derivada disso. Não é? O primeiro, t quadrado, vezes a derivada do segundo, mais a derivada do primeiro, 2t, vezes o segundo. Pronto. Agora, isso daqui eu posso resolver por integração direta, né? Integral em relação a t vai ficar o quê? y dt igual a integral de t ao cubo dt mais uma constante. E aí eu consigo resolver a integral disso aqui é t quadrado y. E isso daqui vai ser t à quarta sobre 4 mais c. Dividindo tudo por t quadrado, porque t é diferente de zero, vai ficar t ao quadrado sobre 4 mais uma constante t quadrado. Aqui é para todo t diferente de zero. Então essa é a minha solução geral. Essa aqui é a solução geral dessa EDO. Então pronto. Né? Essa é a solução geral desse exemplo aqui. Agora, e o caso geral? Será que eu consigo fazer quando for uma outra P? Será que depende da P? Será que eu consigo resolver se forem outros tipos de função P? Então a resposta para essa pergunta é sim. Né? Existe uma maneira geral de resolver isso. Qual que é o procedimento? A ideia é a mesma do que a gente fez nesse exemplo. Então, como é que é o caso geral? O caso geral é o seguinte. Olha, você tem uma EDO aqui, aquela, né, que é o y' mais p y igual a Q.
No caso em que p é diferente de zero, note que se multiplicarmos a equação por uma função μ, a gente vai obter essa expressão. Então, eu multipliquei tudo aqui por μ. Então, vai ficar μ y' mais μ p de t y igual a μ q de t. Aí, o que eu vou fazer? Para isso daqui virar uma regra do produto, né, a derivada de um produto, eu vou escolher essa μ de forma que esse termo aqui, ó, μ vezes p, seja derivada de μ, tá vendo? Ó? Quando eu derivar μ', quando eu fizer μ', isso dê μ vezes p de t. Aí isso daqui vai virar um produto, né? Vai ficar μ vezes y, tudo derivada disso. Vai ficar μ vezes y' igual a μ vezes qt, que pode ser resolvido por integração direta. Então, a função μ a gente vai chamar de fator integrante. E note que é obtida por essa expressão aqui. Por que que μ vai ser isso aqui? Porque eu quero que, dessa condição aqui, ó, μ', eu quero que μ seja a função que satisfaça isso daqui. Ó, μ vezes p. Então, eu quero resolver esse EDO aí. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou passar esse μ dividindo. Vou ficar com essa expressão aqui. E vou integrar diretamente. Então, isso aqui vai ficar μ' dt sobre μ igual a integral de p de t dt mais uma constante. Aí, olha só. Como eu preciso de uma função μ que satisfaça isso daqui, eu só preciso de uma. Pode ser qualquer uma, né? Então, eu vou omitir essa constante. Vou escolher a constante c. Eu vou resolver a integral com constante c igual a zero. Eu só preciso de uma solução particular que satisfaça essa propriedade. Então, aqui, essa integral que a gente sabe resolver, né? Vai ser o quê? ln de módulo de μ igual, aí que eu vou manter, que eu não sei quem é a p, então é a integral de p dt. E aplicando a exponencial aqui, eu tenho que módulo de μ é igual a exponencial da integral de p de t dt. Certo? Então, isso implica que μ é igual a exponencial integral de p de t dt, ou μ é menos a exponencial da integral p dt. Como eu disse novamente, eu preciso de uma que satisfaça isso, eu vou escolher essa daqui. Então, pronto, essa daqui serve para resolver a minha EDO. Então, para resolver EDO de primeira ordem linear, basta eu usar essa função μ que a gente chama de fator integrante. Então, vamos voltar naquele exemplo anterior. Então, eu tinha essa EDO aqui, né? E agora eu já sei como que eu resolvo qualquer tipo de EDO, então vou resolver essa daqui. Então, eu tenho que achar a função, ó, a μ, que é o fator integrante, que eu vou multiplicar isso aqui e transformar isso no derivado de um produto. Então, quem é μ? μ, então, vai ser exponencial da integral de p, p é isso aqui, 2 sobre t dt. Então, μ vai ser exponencial de 2 ln de t. A integral disso é 2 ln de módulo de t. Propriedade do ln, eu posso jogar esse 2 para dentro, vai ficar ln de t ao quadrado. Então, isso implica, novamente, outra propriedade da exponencial. Como a exponencial inversa do logaritmo, isso é igual a t quadrado. Então, eu encontrei a minha μ. Tá vendo? Aí, eu procedo como antes, né? Só multiplicar isso aqui por t quadrado e resolver. Certo? Então, esse é o procedimento geral para resolver qualquer EDO linear de primeira ordem.